Dando continuidade à Guerra Fria, hoje iremos falar sobre corrida armamentista e espacial. De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos da América. E do outro lado, tínhamos quem? A União Soviética. Desde o projeto Manhattan, que proporcionou o desenvolvimento das bombas atômicas lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial em 1945, o mundo presenciou o desenvolvimento da física nuclear. Na Guerra Fria, com a corrida armamentista, o poder atômico foi desenvolvido rapidamente e surgiram usinas para aprimorar a utilização da energia nuclear. Em 1949, a União Soviética realizou seu primeiro teste atômico. 29 agosto 1949. L'Unione Sovietica diventa la seconda potenza nucleare al mondo dopo i successi dei test atomici effettuati in Asia centrale. Il nome in codice del programma è Operazione Prima Luce. La prima bomba a fissione al plutonio viene fatta esplodere nel poligono di Semipalatinsk in Kazakistan, seguita nel 1951 da quella a fissione all'uranio. Gli esordi nello studio della fisica nucleare in Unione Sovietica risalgono al 1932, ma il successo lo deve anche a un abile lavoro di spionaggio sui risultati già ottenuti dagli americani col progetto Manhattan. Para não perder a disputa, os Estados Unidos intensificaram sua pesquisa e, em 1952, testaram a bomba H, bomba de hidrogênio, a mais poderosa que é lançada em Hiroshima. Minus 15 seconds. Minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, T0. Em 1961, os russos testaram a maior bomba nuclear já criada, a Tsar Bomba. Chamada oficialmente de AN-602, essa bomba atômica, também conhecida como bomba de hidrogênio, foi desenvolvida e testada com êxito pela extinta União Soviética em 30 de outubro de 1961, em Nova Zembla, um arquipélago do Oceano Ártico Russo. Para vocês terem ideia, o poder da explosão foi de apenas 50 megatons, ou seja, 50 milhões de toneladas de dinamite.
Pesando 28 toneladas e com 8 metros de comprimento, essa bomba não podia ser transportada por um míssil balístico intercontinental sob a forma de ogiva. No dia de seu teste, ela foi lançada de um grande avião bombardeiro chamado de Tupolev Tu-95, modificado exclusivamente para o teste. O poder de destruição da Tsar impressiona muito. Estatísticas apontam que o seu poder de explosão equivaleu a todos os explosivos utilizados durante toda a Segunda Guerra Mundial, inclusive as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A bola de fogo gerada pela explosão tinha 5 km de diâmetro e pôde ser vista a 1000 km de distância. Gente, isso é aproximadamente a distância entre São Paulo e Porto Alegre. Além disso, ela gerou uma onda de choque que deu 3 voltas em nosso planeta. A mesma derrubou casas de madeira e arrancou telhados, janelas e portas de casas de alvenaria. Qualquer pessoa que estivesse num raio de 100 km do centro da explosão sofreria queimaduras de 3º grau. Todo esse ensaio fazia parte do projeto de pesquisa nuclear lançado por Stalin em 1945, pouco depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, e que tinha como objetivo equiparar a ex-URSS aos Estados Unidos, que já tinha uma bomba atômica. Originalmente, a Tsar contava com 100 megatons, que foram reduzidos pela metade com o intuito de minimizar a dimensão da destruição. Вторая отраженная ударная волна. Постепенно пары воды, сконденсировавшиеся за фронтом ударной волны, рассеиваются, раскаленное облако уходит вверх, увлекая за собой гигантский пылевой столб. O fato é que com a corrida armamentista houve o desenvolvimento da corrida espacial. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik 1, primeiro satélite artificial que orbitou a Terra. On October 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. Then its casing opened. The springs snapped, and the nose cone was pushed out of the way. A ball with 4 antennae emerged to go it alone in the darkness of space. And a radio began to send a signal back to Earth. Humanity had entered the space age. No mês seguinte, lançaram o Sputnik 2, enviando o primeiro ser vivo ao espaço, a cadelinha Laika. Shortly after Sputnik 1, Korolev was launching Laika, the dog, into space. However, the Soviets were learning to be economical with the truth concerning their activities in space. It was publicly announced that Laika died painlessly when her oxygen supply ran out. Em abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar ao espaço. O astronauta deu uma volta completa ao redor da Terra. Como era de se esperar, os Estados Unidos logo correram atrás e, em 1958, responderam aos soviéticos lançando o Explorer 1, o primeiro satélite dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, houve a criação da NASA, Administração Nacional Aeronáutica e Espaço. Eles tiveram um grande feito concretizado no dia 20 de julho de 1969, quando os astronautas da Apollo 11 pousaram na Lua.
20 de julho de 1969, uma das datas mais importantes da história mundial. 600 milhões de pessoas viram na televisão como o astronauta americano Neil Armstrong deu os primeiros passos na superfície da Lua, que representaram um salto gigantesco para a humanidade. No Natal de 1968, os americanos já tinham dado um enorme passo rumo à conquista da Lua, quando a Apollo 10 orbitou o satélite. Tripulada por 3 exploradores corajosos, Stafford, Young e Cernan, sua missão era preparar o caminho para o desembarque na Lua. A Apollo 10, apelidada pelos astronautas de Charlie Brown, o personagem dos quadrinhos, voou baixo sobre a superfície lunar. A experiência mais audaciosa foi quando o módulo lunar, conhecido como Snoopy, chegou a 14 quilômetros da Lua. Depois de 7 dias e mais de 800 mil quilômetros de viagem, os 3 astronautas voltaram em segurança para a Terra. No ano seguinte, 1 milhão de espectadores se reuniram em Cabo Kennedy para ver o lançamento da Apollo 11 e o início da maior aventura do homem. A tripulação era formada por Armstrong, Michael Collins e Edward Aldrin. Enquanto os astronautas faziam história com seus voos, o mundo podia acompanhá-los graças às novas tecnologias. Sinais de vídeo e áudio percorriam 400 mil quilômetros no espaço até chegarem à Terra. Finalmente, o grande momento tinha chegado. Pela janela do módulo lunar, os astronautas podiam ver a superfície árida e as crateras se aproximando durante o pouso. Pouco depois, o homem dava seus primeiros passos na Lua, pronto para iniciar sua caminhada pelas estrelas. A crise dos mísseis em Cuba. Mesmo tendo se tornado independente da Espanha em 1898, Cuba continuou sofrendo a interferência de um país estrangeiro. Passou a ser influenciada pelos Estados Unidos, que por terem ajudado na independência do país e serem o maior comprador de açúcar cubano, julgaram-se no direito de dominá-lo a fim de preservar seus interesses. Houve uma emenda constitucional em 1901, aonde a dominação dos Estados Unidos se tornou efetiva, quando ele tinha o direito de instalar bases militares e intervir no país caso fosse necessário. Só que eles não contavam com a Revolução Cubana de 1956 sob a liderança de Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, com o objetivo de derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista. Essa revolução recebeu ajuda dos camponeses, bem como da burguesia açucareira cubana, e em janeiro de 59, após várias vitórias importantes dos revolucionários, Batista fugiu de avião para a República Dominicana. Ao assumir o poder, Fidel Castro mostrou que não tinha intenções de se dobrar à vontade de nenhum país. Estabeleceu um regime de perseguição e eliminação dos oponentes, gerando grande emigração, além de milhares de mortes. Castro também nacionalizou empresas, inclusive aquelas que estavam anteriormente sob o domínio dos Estados Unidos. Como retaliação, o presidente da época dos Estados Unidos decretou a suspensão da compra de açúcar cubano para os primeiros meses de 1961. A decisão acabou aproximando Cuba dos soviéticos, o que significava nacionalizar empresas. As empresas estrangeiras que estavam instaladas em Cuba, Castro a tomou à força. Não deu nenhum tipo de indenização e transformava essas empresas em empresas nacionais. Todo o seu controle ficava a cargo de Fidel. Toda a sua remessa do lucro ficava agora em Cuba. Sem sombra de dúvida, o caso de Cuba se tornou um dos pontos mais delicados da Guerra Fria. John Kennedy, o presidente americano, aquele que foi assassinado, tomou algumas decisões e bloqueou gradativamente as relações
comerciais entre Cuba e Estados Unidos, numa tentativa de desestabilizar o governo cubano. E, inclusive, através da CIA, uma equipe de exilados cubanos nos Estados Unidos tentou desembarcar em Cuba, mas a invasão foi frustrada. Ela é conhecida como a invasão da Baía dos Porcos. Isso aconteceu em 1961, mas foi em 1962 que teve o início ao embargo contra os cubanos, rompendo em definitivo as transações comerciais entre os dois países. Nesse momento, todo e qualquer tipo de comércio entre os dois países foi rompido, ou seja, todo tipo de produto vindo de Cuba era barrado a entrada nos Estados Unidos, e assim o inverso também acontecia. Já existiam boatos que existiam mísseis soviéticos em território cubano, e a comprovação veio através de uma foto de espionagem aérea pelos Estados Unidos. All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no. Я не нахожусь в американском суде. I am not in an American courtroom, sir, and therefore I do not wish to answer a question that is put to me in the fashion in which a prosecutor does. In due course, sir, you will have your reply. A medida feita por Kennedy foi o bloqueio naval de Cuba, especialmente de navios e submarinos soviéticos que trouxessem materiais para terminar a base de mísseis. Foi um momento de tensão, pois se um navio soviético tentasse romper tal bloqueio, os Estados Unidos responderiam abrindo fogo. E isso nós todos sabemos o que ia gerar: um conflito nuclear que não só atingiria os dois países, mas muito mais. Então, em outubro, contatos pessoais feitos entre Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev anunciou que retiraria as bases dos mísseis em troca que os Estados Unidos não invadisse Cuba. Os Estados Unidos consolidou-se como a maior potência mundial. Assumiu a liderança do mundo capitalista. Espalhou a sua influência no campo econômico, militar e ideológico. Já no setor econômico, eles investiram na reconstrução europeia por meio do Plano Marshall e na asiática pelo Plano Colombo. Nós sabemos que a custo de juros altíssimos que esses países arrasados tiveram que pagar. Por intermédio de empresas multinacionais, também se instalaram entre todos os países de todos os continentes. Atualmente, como grande potência, responde por 1/3 de todos os bens e serviços produzidos no mundo e controlam 12% de todo o comércio internacional. O dólar tornou-se a moeda padrão de todas as transações internacionais, tendo a mesma credibilidade que o ouro. Além de exercer toda essa influência, os Estados Unidos é a principal potência bélica do mundo. Hoje, mesmo a China e a Coreia do Norte tendo um grande contingente de tropas, ainda os Estados Unidos é o que mais gasta com a manutenção. A presença militar americana estende-se por diversos países do mundo, tanto por meio de bases próprias, quanto pela assistência econômica e treinamento de exércitos estrangeiros aliados. E no campo das ideias, dos pensamentos, no campo ideológico, como é que ele comanda tudo isso? Usufrui do cinema, da televisão, dos jornais, revistas, da internet, que aí cumpre seu papel importante na divulgação ideológica dos valores que correspondem aos interesses do capitalismo americano. E por falar em internet, engana-se quem pensa que é um fenômeno agora do século XXI. Essa tecnologia surgiu na Guerra Fria como um projeto militar dos Estados Unidos, temendo a supremacia tecnológica soviética, após o lançamento do Sputnik em 1957, e que um único míssil soviético pudesse destruir a rede telefônica e paralisar a nação.
o governo americano procurou desenvolver um meio de conectar computadores fora do sistema telefônico. Aqui tem um tópico que diz contexto político e econômico do Ocidente nos séculos 20 e 21. Por mais que tenha sido uma época de constante vigilância, o período de vigência da Guerra Fria foi marcado por inúmeras transformações culturais, sociais e políticas. Houve relativa melhora no dia a dia das pessoas. As décadas de 50 e 60 foram uma mistura de excitação e sobriedade no mundo. Claro, ocidental. Para milhares de pessoas, a vida voltava a entrar nos eixos após 2 décadas de anormalidades. A Depressão Mundial, 1929, uma guerra e, por fim, um pós-guerra de potências era compensado pelo sentimento de bem-estar presente nas cozinhas das famílias e nas ruas da cidade. Quando ele fala que presente nas cozinhas das famílias e nas ruas das cidades, soa estranho, mas se a gente for analisar, o texto quer dizer que ele está falando no poder econômico, no poder que as pessoas tinham naquele momento e agora tinham fartura, ou podiam se alimentar. Para poder ter condições para comprar é preciso trabalho. E nas ruas da cidade, ele está falando de poder transitar novamente, livremente, andar meio que tranquilo pelas ruas, sem ser assombrado pelas guerras, pelas bombas, pelos conflitos, pelos alarmes, mesmo que o estranho, para mim realmente é estranho, mesmo com essa corrida armamentista em plena Guerra Fria. Uma faceta da vida cotidiana parecia totalmente inesperada. Quase todas as pessoas conseguiam achar trabalho. Embora logo após a Primeira Guerra Mundial, muitas das cidades europeias contabilizassem uma taxa de desemprego entre 12% e 15%, no período seguinte, a Segunda Guerra Mundial trouxe muitos empregos. É claro que a intenção dos governos capitalistas, com medo que houvesse um avanço socialista, era de que mostrasse à população todo o avanço do capitalismo. E isso queria, em outras palavras, remetia a emprego. Afinal, tinha que ter um modelo vigente que mostrasse prosperidade. Os governos temerosos quanto à possível atração exercida pelo comunismo acreditavam que a primeira providência era garantir que houvesse trabalho, e assim o fizeram. O último período próspero nesse sentido havia ocorrido cerca de 100 anos atrás. Eu acho que ele está falando aqui da Revolução Industrial, tá? Eu vou opinar, é a minha opinião. Eu acho meio estranho, porque você é um trabalhador, tá? Eu concordo até que realmente era necessário mostrar que o modelo capitalista era sucesso, e isso era igual a emprego, a qualidade de vida, a poder de compra. Eu concordo. Agora, eu não acho que na década de 50 e 60, não sou da época, né? Alguém possa me dizer, e que morou na Europa nesse mesmo período, que pudesse haver tranquilidade em plena Guerra Fria, onde existia espionagem, onde existia, como existiu na situação lá de Cuba, que qualquer momento poderia ter aí um arranca-rabo, aí um desentendimento entre os países, e aí lá soltasse aí uma bomba atômica, ou vivesse... As pessoas viviam sob tensão todo o tempo. Eu assisti um filme, eu era menino ainda, mas eu lembro só de uma parte que caía a bomba atômica e morria quase todo mundo do planeta. E acho que era o dia seguinte o nome do filme, acho que é isso. E mostrava assim, o sol já não aparecia, aparecia só um alaranjado, uma vermelhidão, as pessoas doentes, era um mundo apocalíptico, né? E então assim, imagina um filme desse, eu não sei que década deve ser de 80, não sei, mas eu acho que as pessoas viviam isso na sua cabeça o tempo todo, principalmente os países que estavam de frente ali, tanto Inglaterra como França, que sempre estava à frente junto com os Estados Unidos, e do outro lado também, mesmo que fosse fechado, existiam também os países socialistas. Quando eu falo dos países, eu penso na população, tá? Sobre constante pressão.
E isso era constantemente veiculado, massificado na cabeça das pessoas através de propagandas, através dos filmes. Os primeiros filmes do 007, se mostrar, é um agente secreto, mas diversos deles tá falando sobre Guerra Fria. Não vai também muito longe, um dos filmes do Rocky, Sylvester Stallone, ele encontra lá o Dragon. E o cara vai lá para a União Soviética lutar e tudo. E claro, os Estados Unidos vai mostrar o verdadeiro herói. Ivan Drago, a man with an entire country in his corner. O campeão se equipa ao possível. Essas pessoas estão... É um verdadeiro pandemônio aqui no ginásio. Mais do que nunca, sim, verdadeiro campeão. Além do fato de dizer que os comunistas e os socialistas, assim que obtivesse o poder, pegaria o seu pedaço de terra, pegaria a sua casa e dividiria ela com outras pessoas que eram desfavorecidas, e agora você teria que morar com aquelas pessoas que mal você conhece, eu nem conhecia, todo mundo junto ali. Então, para isso era uma forma, posso dizer que uma forma de terrorismo psicológico na cabeça da pessoa. Da mesma forma, lá a União Soviética também, através de suas propagandas, mostrava que o capitalismo era um bicho-papão que pegava as suas coisas e devorava de uma forma assim devastadora que não ia sobrar nada. E aí cada um ficava naquele nível de tensão muito grande. Eu lembro que nas primeiras eleições aqui no Brasil, logo quando o Lula despontou, né, nas eleições de 89, depois 89 foi o ápice da coisa, né, contra o Collor, que era comunista, e os comunistas comiam, eu não estou defendendo nenhum nem outro, os comunistas comiam crianças, os comunistas matavam os velhos, dentro do comunismo não existe religião de fato, a filosofia deles não permite esse tipo de coisa, né, questão religiosa. Mas era tão cheio de coisas para aterrorizar a gente, né, ou as pessoas, que deu no que deu, né? 2, 3 vezes o Lula tentou, não conseguiu, já mais tarde ele conseguiu ser eleito. Vamos falar de Europa Ocidental. Pegando aqui o cadernão, vamos para o texto. No período do pós-guerra, os países europeus ocidentais estabeleceram uma estratégia de desenvolvimento social e econômico com base no sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos. Embora diversos partidos socialistas e comunistas tenham se fortalecido em plena Europa Ocidental, disputando eleições e participando do poder, a orientação geral cresceu no sentido de corrigir as principais injustiças feitas pelo capitalismo. O que nós podemos citar como uma das principais injustiças? A grande desigualdade social.
enquanto existia uma minoria que detinha o poder e uma melhor situação de vida, existia uma maioria vivendo em extrema pobreza. Dessa forma, sem destituir o capitalismo, sem tirá-lo, esses partidos de esquerda influenciaram a construção de estados europeus voltados à promoção efetiva do bem-estar social. A intenção era melhorar as condições gerais das classes trabalhadoras em aspectos essenciais, como elevação de salários, segurança no emprego, habitação, transportes, assistência médica, educação e etc. Além da ajuda econômica dos Estados Unidos, um dos fatores mais importantes na recuperação da Europa Ocidental no pós-guerra foi a progressiva superação das divisões internas europeias em prol da construção de organismos de integração econômica supranacionais. Entre as principais dessas políticas de integração europeia destacam-se, e aí lá vem, em 1951, criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, com a participação da França, Alemanha Ocidental, até então, Bélgica, Luxemburgo, Itália e Holanda. Em 1955, Bélgica, Holanda e Luxemburgo uniram-se para a criação do Parlamento de Benelux, visando ao estímulo do comércio e a eliminação das barreiras alfandegárias. Já em 57, criação de dois importantes organismos dentro da política de integração europeia, a Euratom, visando estabelecer normas sobre a utilização pacífica de energia atômica na Europa, e o Mercado Comum Europeu, MCE, também conhecido como Comunidade Econômica Europeia. Bem, vamos voltar aqui no parágrafo que diz que houve uma ajuda econômica dos Estados Unidos, né, e a intenção era a importância da recuperação na Europa Ocidental. E foi uma intenção, a intenção, na verdade, era que houvesse as superações dessas divisões internas. Não eram porque eles estavam num bloco só dos países capitalistas que não haviam certas dificuldades de interação, de interagir um com o outro, na questão do ramo da diplomacia. Se a gente for analisar, existiam ali países que tinham ou eram inimigos históricos. Não vai muito longe, a própria França com a Inglaterra, durante tempos e tempos, estiveram em guerra. Mas não estou dizendo que esse é o caso específico no momento. Mas a gente sabe que existiam sempre conflitos entre eles. E dessas atividades, vamos para a primeira, de 1951, a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Bem, nós sabemos que em alguns países da Europa, o forte dele é o aço, a produção do aço. Em outros, o forte dele é o carvão, a extração do carvão, as minas de carvão. Então, o ideal entre esses países na constituição dessa comunidade fosse a integração entre eles na troca de informações, na troca de tecnologia e, por fim, em 1955, porque se nós formos olhar os países que integraram em 51 a CECA, tem 3 deles inseridos na criação do parlamento em Benelux: Bélgica, Holanda e Luxemburgo, na eliminação das barreiras alfandegárias. O que seria isso em outras palavras? Bem, na divisão desses países territoriais, agora não haveria mais cobrança de impostos taxado sobre aquele determinado produto. É o que mais ou menos acontece hoje, mas ao inverso, entre Estados Unidos e China, aonde Estados Unidos taxa para proteger o seu mercado interno produtos vindo da China, e em retaliação a China também faz a mesma coisa. Naquela época não, a intenção deles nesse primeiro momento era que não houvesse mais essas barreiras alfandegárias. Ou os impostos desapareceriam, ou simplesmente ficariam numa porcentagem menor. E em 57, com a criação desses 2 organismos dentro da política, que seria a Euratom, que seria visando estabelecer normas sobre a utilização pacífica de energia atômica na Europa. A gente sabe que na Ucrânia aconteceu lá o problema em Chernobyl, né? Onde deixou-se vazar e houve mortes. Até hoje é um local que é de difícil acesso devido à atmosfera e tudo.
Mas a verdadeira intenção não era essa. A verdadeira intenção era que toda vez que fosse enriquecer urânio, fosse de forma pacífica, para ser utilizado em tipo de energia, por exemplo, que substituísse a eólica ou a energia através de hidrelétricas. E até mesmo a gente sabe que energia nuclear é usada na área da saúde. Exames como ressonância magnética têm a tecnologia nuclear. Então, para que houvesse um acordo entre os países que fosse utilizado realmente essa tecnologia para esses fins, não para fins de guerra, não para fim de autoproteger-se. Porque a verdade da autoproteção, quando eu digo que eu estou enriquecendo urânio para que eu tenha uma bomba atômica, eu estou fazendo que aquele outro país tema a mim. Não vem aqui, não mexe a tua cara aqui, porque eu estou produzindo bomba atômica. Se tu realmente queres invadir ou qualquer coisa do tipo para mim, em cima de mim, eu vou te rechaçar apenas com uma bomba. E o mercado comum europeu, o MCE, ou Comunidade Econômica Europeia? Se você for analisar, está começando a caminhar, engatinhar o que hoje a gente conhece como União Europeia. Começou aqui no sentido de interagir os países, de integrar um com o outro dentro da política, dentro da economia, para que houvesse realmente uma igualdade entre os países. Tanto é que o próximo assunto é a União Europeia. O principal objetivo do mercado comum europeu era promover entre os países membros a integração alfandegária, livre circulação de capitais e a progressiva uniformização de uma política trabalhista e fiscal. No princípio, pertenciam ao mercado comum europeu 6 países: França, Alemanha Ocidental, Itália, Holanda, Luxemburgo e Bélgica. Posteriormente foram admitidos Irlanda, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Grécia e Portugal. Na verdade, abrangeram mais países lá do comecinho de 51, né? A ideia também era de que as barreiras alfandegárias caíssem e agora teriam muitos mais países, e esses países, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas riquezas, para que tivesse livre acesso para o próprio comércio, e não só o comércio, mas a transição também de pessoas. Tanto que hoje um passaporte se anda em toda a comunidade europeia, em toda a União Europeia. E a política? Que se formassem leis que valessem não só para aquele país específico, mas para todos os membros, para todos os países membros da comunidade europeia. A questão trabalhista e fiscal não teria coerência. Uma pessoa que trabalhasse, por exemplo, na Holanda e depois fosse para a Espanha, e todos os seus direitos trabalhistas na Espanha fosse diferente do que é na Holanda. Então teria que ter um padrão só. É quando ele fala de uniformização dos direitos trabalhistas e fiscal. Da mesma forma, o fiscal não teria coerência. Um país como na Dinamarca, a pessoa trabalhar para ganhar X valor em 8 horas, por exemplo, e ele ir para Portugal e ganhar um valor muito menos pelas mesmas 8 horas. Teria que ter um tipo de padrão, entendeu? Os países do mercado comum europeu ampliaram a unificação econômica em 92 com a assinatura do Tratado da União Europeia, que tornou ainda mais livre a circulação de capitais e a associação entre empresas, além de criar a União Europeia. O que eu posso entender de associações de empresas? A gente sabe que cada país tem sua lei para proteger o seu mercado externo e o seu mercado interno. E muitas das vezes uma união entre grandes empresas acaba quebrando aquela menor ou aquela de médio porte. Isso porque por outros motivos que a gente já sabe até. Então o que eu posso entender é que teria que ter esse tratado fez com que empresas que de um país, por exemplo, com a Grécia, uma cervejaria, por exemplo, pudesse fazer uma associação com um país, com uma cervejaria da Alemanha, e aí se lançasse no mercado externo em concorrência para outras empresas. Já em 2002, iniciou a circulação do euro, moeda única na União Europeia.
agora teria uma moeda que circulasse em todos os países membros, como hoje existe, que é o euro, que está valendo em torno de 4 e pouco reais, 1 euro. Com essa moeda, você poderia ter 1 euro, 100 euros, e transitaria sem nenhum problema para outros países membros, sem a necessidade de fazer a troca, a conversão para a moeda local. Então eu espero que eu tenha alcançado o anseio de vocês, as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Peço desculpa se eu fui anacrônico em algumas vezes. Já falei isso aqui, não exerço a minha formação. Às vezes pego um livro ou outro, gosto de ler. Às vezes ensino a minha filha. Encontrei na estante de casa esse livro agora recentemente. Muito bacana, vou começar a ler. Na verdade já li umas 5 páginas. E se você gostou, compartilha, dá tua dica, faz o teu comentário. E é só.